Esta aula é sobre comandos e configuração de textos. O objetivo é aprender a inserir e configurar textos no desenho do AutoCAD, ok? Bom, para iniciar este assunto sobre textos, eu vou mostrar para vocês, a primeira coisa é essa aba Annotation. Nós já vimos a parte de dimensão e nós vamos ver aqui do lado os textos, tá? E no primeiro momento, o que é importante, a gente ver um pouquinho aqui dos estilos de texto, tá? Então, nós temos um estilo que a gente pode definir ou aproveitar um que já está sendo oferecido, né, como padrão aqui no AutoCAD, que é esse standard, tá? E eu vou abrir para vocês visualizar essa caixa, tá? Aqui vocês podem vincular, acessar essa caixa aqui pelo ícone, ou se não, digitar aqui o comando Style, né? Também que pode ser uma forma de acessar esse comando. Tá? Então, como padrão, nós temos aqui o Standard, nós temos uma fonte aqui que é o Arial, tá? Regular, ela pode ser negrito, itálico, dependendo da fonte que vocês escolherem. Tá? E aqui ela tem aqui, ó, uma altura 0, ou seja, isso, né, vocês podem deixar o valor 0, né, ou para o standard ou para outra fonte que vocês forem utilizar, né, e aí definir a altura conforme a aplicação que vocês tiverem desse texto para outros comandos de texto ou para as cotas, né, que vocês forem utilizar, ou se não definir uma altura fixa, tá? Para o desenho de vocês. Eu costumo deixar 0 e aí aplicar a altura que eu necessito de acordo com a aplicação, né, a necessidade dos textos que eu tenho que colocar no meu desenho, tá? Ou textos ou cotas, né, que eu tenho que aplicar. Bom, então eu vou deixar nessa mesma configuração, sabendo que vocês podem criar novos, né, estilos se for necessário, tá? Vou cancelar aqui. Bom, existem duas formas de inserção de textos, tá? Aqui, nós temos aqui a Multiline Text e a Single Line Text, tá? Então, o nome ele indica tudo, né? Single Line são apenas uma linha de texto, né? Então, tem uma configuração de inserção dessas linhas de texto, e a Multiline Text é para uma grande quantidade de textos, né? Talvez até um parágrafo, ou textos que vão demandar mais de uma linha, que posso trabalhar com a Multiline Text, né, que vai abrir um editor de texto. Tá? Eu vou mostrar essas duas aplicações. Tá? Vou chamar a atenção de vocês para o help desses comandos. Eles têm muitas opções de texto, né, de como aplicar esse texto. Tá? Então, vou chamar também a atenção de vocês nesse help. Tá? Bom, vou começar aqui com o single line. Tá? Antes disso, vamos observar um pouquinho o que eu quero, tá? Qual o meu objetivo, né, do texto aqui nesse desenho. Tá? Então, eu sei que esse desenho ele foi feito em milímetros e eu quero inserir o nome dos ambientes nesse local. Tá? Eu quero, né, que o meu desenho ele fique um pouquinho, né, a minha letra um pouquinho maior que a minha espessura de parede. Tá? Então, eu vou dar uma olhada qual tamanho que está a minha espessura de parede. Tá? Ela está aqui, ó, com 100 unidades do AutoCAD, ou seja, 100 milímetros. Tá? Então, eu já sei que o meu desenho ele tem que ser um pouquinho maior que 100. Tem que ser 150 ou 200, enfim. Tá? Eu vou escolher o valor 150. Tá? Então, eu vou aplicar então, esse single line. Tá? Antes de aplicar, outra coisa também. Eu vou fazer uma linha auxiliar. Tá? Vocês vão entender mais ou menos por quê. Tá? E vou definir aqui, vou criar um layer, eu não tenho ainda, vou criar um layer texto, tá? Vou colocar aqui da cor amarela, valor 2, tá? Como é uma fonte Arial, que é uma fonte TrueType, né, que eu vou utilizar para esse texto standard, essa espessura, né, se eu definir aqui o amarelo como espessura 2, ok? Tá? Ela não vai alterar muito, ela não vai ser influenciada nesse texto. Tá? Mas se é outro tipo de fonte que não é TrueType,
ela vai influenciar. Eu vou ter uma espessura de linha com traçado desse texto, tá? Bom, então eu quero esse meu texto que ele fique exatamente na metade dessa diagonal, tá? Fique centralizado nesse ambiente, tá? Então, eu vou configurar o texto para que eu mostre qual o ponto que eu quero que fique centralizado e o texto vai ficar exatamente alinhado com este ponto central, tá? Então, vamos lá. Eu vou lá no Single Line, tá? Veja aqui, ó, o que está pedindo? Um ponto inicial ou Justify ou Style, né? Como padrão, veja aqui, eu tenho um estilo de texto standard, que é o que eu quero utilizar, tá? Mas o Justify, que é o alinhamento, ele está alinhado à esquerda. Não é isso que eu quero, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, aqui no F1, tem diversas opções de como eu vou configurar, né, esses textos, tá? Infelizmente não abriu aqui o F1. Deixa eu colocar aqui. Aqui, agora abriu, tá? Então aqui, ó, tem um ponto inicial e depois aqui do Justify tem alinhado à esquerda, no centro, à direita, tá? A metade, né, do local, né? Bom, tem diversas configurações. A que eu vou escolher vai ser aqui, ó, né? O centro na metade desse texto, tá? Então, exatamente aqui nessa parte, nesse ponto central da minha própria, na própria notação, tá? Então, essa vai ser a meu alinhamento. Mas eu convido vocês a darem uma olhada nas opções, porque tem outras opções conforme a necessidade que vocês vão ter para outros projetos, tá? Então, eu vou lá no Justify e vou escolher aqui, ó, MC, Middle Center, tá? Vou especificar o ponto que eu quero, tá? Vou especificar a altura que eu quero, já defini que eu quero uma altura 150, tá? E vou colocar o ângulo que eu quero. Eu posso, né, ter um ângulo 0, mas eu posso fazer diversos ângulos aqui o meu texto. Eu vou deixar o ângulo 0, como está no padrão. Tá? E o meu texto vai ser aqui, vestiário. Tá? Veja que conforme eu vou digitando, ele vai desenvolvendo o texto nesse ponto central. Tá? Dou um Enter, Enter, e ele finaliza, então, esse single line. Tá? Então, essa é uma aplicação bem simples, né, deste texto, single line, ok? Bom, veja, vou colocar um outro exemplo aqui, tá? Também mesmo princípio, tá? Aqui eu quero um texto que fique centralizado nesse ambiente, tá? Mas é um texto maior, um texto que vai ter mais de uma linha, tá? Então, vou usar aqui a opção do multiline, tá? Bom, o multiline tem a mesma situação, tá? Eu vou ter um ponto inicial, tá? Mas veja só, tá? Eu dou um ponto inicial, tá? E ele abre uma caixa de texto, certo? Tá? Bom, e nessa caixa de texto, eu posso também configurar qual vai ser o meu alinhamento, Justify, ok? Então, eu já vou clicar aqui no Justify e vou dizer que eu quero Middle Center, tá? Então, desse Middle Center já está aqui atualizado. Eu vou marcar minha caixa de texto, todo esse ambiente aqui que eu quero centralizar, tá? E vejo que a minha caixa de texto já ficou exatamente na parte central, tá? Então, eu nem preciso dessa linha auxiliar, né? Eu coloquei essa linha mais para a gente ter essa referência desse ponto central, tá? Mas a gente, definindo a caixa de texto, definindo o alinhamento, a gente já consegue colocar o texto aqui nessa parte central. Veja que aparece editor de texto e aqui em cima, nas opções, aparece, né, uma aba editor de texto e outras opções muito semelhantes a outros editores de texto que a gente vê em outros softwares, né? Então, a gente tem aqui outros tipos, né, de fontes, que eu posso mesclar as fontes, eu posso aqui diferenciar qual layer, eu posso colocar outras alturas, né, que está 150 que foi que eu defini anteriormente, mas posso colocar uma outra altura de texto, tá? E outros alinhamentos, tá? Então, aqui tem mais opções em termos de texto.
tá? E eu vou colocar aqui, digamos que eu quero aqui, vestiário feminino da engenharia civil, tá? Então, veja, conforme eu vou escrevendo esse texto, ele vai alinhando, né, centralizado, né, no centro, né, e na metade, então, dessa caixa de texto, tá? Finalizei, vou aqui, ó, fechar o editor de texto, ok? Tá? Então, isso eu consigo, então, concluir, né, a aplicação, então, desses dois tipos de texto, tá? Deixa eu só tirar aqui, ok? Bom, então, nessa aula, vocês aprenderam a configurar os textos, né, que melhor se ajusta a cada tipo de desenho, né, em termos de altura, de estilo, né, e se eu vou aplicar um single line ou um multiline, ok?